Fala galera, beleza? Bom, hoje eu quero mostrar para vocês mais um vídeo, mais um assunto muito solicitado, muito perguntado. A gente vê em fóruns, em chats e muitas perguntas aí também no blog, no canal, sobre o seguinte assunto: qual é o melhor? Qual devo utilizar? Windows ou Linux? Eis a questão. Muita gente, às vezes até na rua, em muitos lugares, cara, eu tô querendo usar o Linux, será que é bom? Será que eu vou gostar? Cara, vai depender de vários fatores, vai depender de várias questões. E eu vou explicar isso para vocês agora, beleza? Bom, então vamos lá ao tema. Qual devo usar? Windows ou Linux? Tá? Um fato importante, o Windows é para usuário iniciante, usuário básico, usuário padrão, tá? Muito se fala sobre isso, não necessariamente é isso, tá? Muito se fala assim, o Windows é para usuário padrão, mas, na minha opinião, não é só para usuário padrão, tá? Eu vou já explicar por quê. O Windows, normalmente, o pessoal fala, comenta, serve apenas para servidores e sistemas de segurança. De certa forma, é verdade. Bom, o usuário iniciante é aquele que tem dificuldade de ter acesso a outros sistemas, tem os programas específicos que ele usa. Então, se tem algum programa muito específico, normalmente é só usado em Windows, tá? Como você vai usar, por que você vai usar Windows e por que você vai usar Linux? Bom, o que acontece? Linux, ele é um sistema, ambos, os dois são um sistema operacional, isso acho que a maioria de vocês já sabe. Um sistema operacional, o qual você tem acesso a vários programas, você instala vários programas. E por que assim escolher entre um e outro? O que acontece? O Windows, ele é compatível com 99% praticamente de todos os sistemas operacionais, de todos os programas existentes por aí. O que acontece? Às vezes tem um jogo, a maioria das vezes ele é compatível, o Windows ele já é padrão compatível por padrão com o Windows. Com Linux, nem sempre. Nem sempre. É isso que é um dos grandes problemas. Às vezes você pega principalmente programas antigos, você vai pegar aí programa antigo X, Y, Z, cara, eu vou instalar um programa, cara, o Windows é certeza, agora Linux não é certeza, você tem que ver se é compatível. Aí o que acontece? Às vezes você está acostumado a trabalhar com um programa específico, você sabe que com Windows é padrão. Os programas normalmente é padrão, eles são específicos para Windows. Aí você vai instalar o Linux, normalmente não é. Aí você vai em outra, mesma coisa, você vai em outra, mesma coisa. E tem um monte de programas que só é usado em Windows. Esse que é o problema. Entendeu? Aí o que acontece? Você está acostumado a usar o programa, o sistema, um editor de vídeo, um editor de imagem, uma coisa específica que é só do Windows, e normalmente ele não funciona em Linux. Aí é onde quebra aquele patamar. Cara, eu vou usar Linux e tal, mas você tem que olhar por esse ângulo, por esse óbvio. Muita gente me falou, cara, a empresa tinha que ter só Linux. Eu até concordo que poderia ter só Linux, mas tem um pequeno problema. A maioria dos programas, gerenciadores, softwares, eles são só para Windows. Se fosse como o Java, por exemplo, o Java serve para Windows, para Linux, entre outros os programas. E outra, tem gente que só sabe mexer em Word e Excel. Mostra, em Linux não existe Word e Excel. Tem outros programas compatíveis que a propósito são muito bons ou tão bons quanto o Office do Windows, que é o Word, Excel, PowerPoint, né? Que, por exemplo, no Linux não tem. E aí muita gente só sabe mexer com isso, acha mais fácil, e é mais fácil, de certo modo, mexer com eles. E chega no Linux, não é. Por isso que a maioria das pessoas não usa Linux. Um dos motivos. Entre N outros motivos, navegadores são diferentes. Por exemplo, o Windows tem os navegadores específicos, agora que eles estão integralizando mais, né, que o Linux hoje já tem o Chrome, já tem Firefox, já tem outros, né, que é usado nos dois. Eles aos poucos estão integralizando. Por exemplo, o Ubuntu ele é muito parecido com
ou Windows, mas vou te dar um problema que vai matar a pau. Por que não usa ainda? Drivers. Esse que é o principal problema. Você tem ali uma impressora, ela é instalada em rede, acha um driver para essa impressora. É um problema gigantesco. Você vai tentar instalar, não tem suporte para Linux, às vezes tem o instalador de drivers do Linux, não acha, e aí vira aquela bagunça, aquela confusão e aquela coisa toda. Então, um dos grandes problemas, fatores principais são drivers. Eu mesmo já tentei diversas vezes, uso Linux, já tentei usar só o Linux, mas pegando nesse inconveniente é complicado. Você tem outros sistemas, editores de texto, editores de planilhas, que são muito bons, que usaram em Linux, mas só que chega num ponto às vezes que eles são muito bons, a Microsoft e todos os programas que tem lá são muito bons em adaptar as coisas. Então, por exemplo, o Office sempre da Microsoft, na minha opinião, vai demorar muito ainda o Linux e os outros Offices livres fazer alguma coisa, mas que bate assim, que é tão fácil quanto, entendeu? Do usuário atual mexer. Quem que é o usuário atual? São pessoas que trabalham em empresas, são pessoas que não têm tempo para ficar adivinhando onde é um atalho, onde é uma planilha. E quanto mais fácil de encontrar, quanto mais fácil de mexer, é isso que as pessoas vão querer. E é assim que o Windows funciona. Na verdade, assim, o Windows, até pouco tempo atrás, quando ele entra no Windows 10, entre outros assim, de certa forma ele dificultou, as pessoas estão achando mais dificuldade em mexer. Foi aonde aí meio que popularizou o Linux. Mas na hora que quando as pessoas não conseguem mexer no Office, não conseguem compatibilidade com arquivos Word, tem dificuldade em gerar um PDF, entre outras funções, tem um programa da empresa que não dá para instalar, aí já furou tudo, aí você não consegue trabalhar com Linux. É claro que isso aos poucos está sendo mudado, e a hora que o Linux tiver muitos dos softwares atuais já funcionando, isso já acontece hoje, mas ainda não é bem assim. Muitos softwares de empresas são antigos, são feitos apenas em Delphi, são executáveis. Então você chega na empresa, fala de Linux, é a mesma coisa, você der um murro na cara da pessoa. Por quê? Porque a maioria dos programas que eles usam diariamente não é compatível com o dia a dia das pessoas. Bom, para resumir então, para o vídeo não se estender mais e não ficar tão longo, a diferença principal entre o Windows e Linux é o Windows, ele tem a maior compatibilidade de programas e ele simplifica a instalação e o funcionamento de drives, entre outros. Agora, o Linux é muito bom, mas ele dificulta ainda a funcionalidade e a instalação de alguns programas que são usados diariamente. Corrigindo apenas aqui, vocês desculpem, aqui é X. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar nas redes sociais aí, espero que vocês gostem, compartilhem aí, divulguem para seus amigos e quem tem essa dúvida aí você fala, cara, eu vou te explicar agora legal porque e manda para ele esse vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de ver mais detalhes sobre isso no meu blog, vou colocar maiores informações no blog, por motivos e informações a diferença, né? Por que da diferença do Linux e do Windows, a questão dos drives e um monte de coisa que eu sei que ainda não teve como colocar nesse mesmo vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, valeu e até a próxima.